Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Rendel, pela condução do nosso culto até agora. Amados, vamos dar seguimento à nossa exposição bíblica no livro de Isaías, como foi agora mencionado na oração. Exposição esta que no próximo mês vai completar 1 ano e temos sempre repetido este tema geral que eu quero rever com os irmãos de todo o livro de Isaías. Vamos lá, a uma só voz. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Muito bem. Bem, semana passada, na nossa recapitulação, nós lembramos que Isaías encerra lá no capítulo 39, que paramos dando esse intervalo, ele encerra a primeira parte do livro, onde há principalmente mensagens de advertência e condenação diante das escolhas do povo de Deus daquela época, particularmente Judá, o reino do sul, onde ficava Jerusalém, porque estava buscando fazer alianças com povos pagãos em lugar de exclusivamente esperar e confiar no Senhor. Inclusive, meus irmãos, esta primeira parte, do 1 ao 39, termina no capítulo 39 com o Senhor, por Isaías, avisando ao rei Ezequias, advertindo que a Babilônia um dia iria dominar o povo de Deus, coisa que de fato aconteceu muitos e muitos anos depois. E aí, meus irmãos, na nossa recapitulação, nós lembramos que estamos agora na segunda parte, que vai, obviamente, do 40 até o capítulo 66. Diferentemente, essa segunda parte, o tom é muito mais de mensagens de esperança para o futuro. Inclusive, na semana passada, nós vimos que nesse começo, onde Deus manda um recado, consolem o meu povo, há infelizmente uma necessidade do Senhor de mostrar, digamos assim, a que veio provar para o seu próprio povo a respeito do seu cuidado, do seu zelo, do seu carinho para com o seu povo. Então, nesta segunda parte, do 40 ao 66, há esta primeira sessão, do 40 ao 48, onde meus irmãos, como se Deus estivesse em julgamento, como Deus estivesse em uma avaliação. Isso fica claro porque nós vimos semana passada, Deus vai lembrar o que o povo está falando. Lá diz, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Aí disse o povo, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Então nós começamos a ver, irmão, semana passada, no capítulo 40, o Senhor demonstrando que Ele, claro, é confiável, que Ele é incomparável com qualquer outro Deus, falso, obviamente, e que Ele é incansável, e quem espera nele, quem aguarda por Ele, tem as suas forças renovadas. Ou seja, esta reclamação vinha porque o povo não estava de fato esperando no Senhor e confiando no Senhor. E hoje, irmãos, vamos continuar a ver esta, digamos, defesa do Senhor, aonde o alvo principal dele, agora no capítulo 41, como está ali na nossa mensagem 38, o objetivo principal do Senhor é falar de como os falsos deuses, os ídolos das nações, ou nações com as quais o povo de Deus havia tentado aliança, são inúteis, não servem para absolutamente nada. Nós já mencionamos que a idolatria veio a ser o calcanhar de Aquiles, a grande fraqueza do povo de Deus durante todo esse tempo, até que chegou ao cativeiro. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, Deus teve que disciplinar o seu povo, porque abandonava o Deus verdadeiro e se inclinava diante de Baal, de Astarote e tantos deuses falsos das nações que estavam ao seu redor. Isso dito, meus irmãos, vamos então proceder à leitura do capítulo 41. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe. Quero lembrar, alguém me falou semana passada sobre isso, nós estamos com um pouquinho de dificuldade, porque a versão que usamos, a NVI, ela foi, essa palavra é até complicada, atualizada, certo? Ela foi feita uma nova edição, é a nova NVI, é a nova versão internacional. Então, infelizmente, quando você tem usado um aplicativo de celular, alguns estão já atualizados para essa nova versão. E às vezes a gente lê e uma palavra é trocada por outra. E, felizmente, está causando um pouquinho de
confusão. Mas, obviamente, irmãos, nada mudou no sentido do versículo bíblico. Então, peço a você que acompanhe na leitura, lendo junto comigo. Isaías 41, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe a nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa-o com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água, e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizer o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revele-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer? Ele estava certo. Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja, estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não vejo ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto.
Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Para nós, meus irmãos, hoje em dia, na nossa mentalidade do século XXI, nos parece um tanto quanto até estranho, desnecessário, para que tanta preocupação com a idolatria? Mas nós vamos ver, meus irmãos, que apesar deste problema ser muito direcionado a literalmente idolatria, eu me refiro a imagens reais, nós vamos ver que este problema é muito mais profundo do que apenas não se ajoelhar diante de uma estátua. Coisa que para nós, protestantes, é, obviamente, pauta vencida, nem se considera. E para os judeus hoje, muito menos. Depois do cativeiro, eu mencionei isso semana passada, Israel foi de fato curada deste problema, deste pecado, pelo menos deste problema. Mas vamos lá adiante mesmo, vamos ver que a reclamação do Senhor com a humanidade e com os homens, nós também em geral, ela não é sem a sua fundamentação. Bem, se não confiamos plenamente e exclusivamente no Senhor, certamente vamos confiar em outra coisa, ou pessoa, ou ideia. Israel precisa compreender, essa é a preocupação do Senhor através de Isaías, que o futuro daqueles que não confiam no Senhor é tenebroso. E que eles precisavam entender isso e se voltar ao Senhor agora que estão passando pelo cativeiro babilônico. Nós vamos ver, meus irmãos, a nossa grande ideia do texto de hoje, Isaías capítulo 41, e é esta que está ali projetada. O consolo futuro vem do contraste entre os ímpios e os que confiam no Senhor. O consolo futuro, palavra que inicia o capítulo anterior, console o meu povo, se estende até agora, vem desse contraste que Deus vai apresentar nesse capítulo 41, entre os ímpios e aqueles que confiam no Senhor. Irmãos, Israel passa por dias difíceis nos anos seguintes ao profeta Isaías. Ezequias é o último rei que está debaixo, digamos assim, do ministério deste profeta. Alguns ainda acham que ele ainda está vivo na época do filho de Ezequias, Manassés, e que é exatamente Manassés que assassina o profeta Isaías. De qualquer forma, com exceção do rei Josias, que vai ser o neto de Ezequias, certo? Que é o rei do capítulo anterior, todos os outros 5 reis de Judá fizeram o que o Senhor reprova. E assim trouxeram desgraça sobre o povo de Judá e de Jerusalém. Eles foram, meus irmãos, corresponsáveis pelo pior que ainda viria, que seria o cativeiro babilônico. Em lugar de se render e voltar o povo para o Senhor, eles se mantiveram rebeldes, e assim a história seguiu o seu curso. Visando então, meus irmãos, exatamente esses dias do cativeiro, Isaías escreve a esses exilados lá no futuro, para que eles compreendessem que o consolo deles, em meio ao que eles estavam passando, o consolo estava e futuramente continuaria estando no estilo de vida oposto ao dos seus captores. Então ele está mostrando, meus irmãos, nesses textos que, apesar da Babilônia, digamos assim, está mandando soltar e mandando prender, é a bam do momento, Deus é maior. Deus está mostrando para o seu povo que é por causa do Senhor que eles estavam no cativeiro, e não por causa da Babilônia. Isso, meus irmãos, nem entramos no texto, já é uma lição para nós. Muitas vezes nós entendemos que é o nosso opositor lá no trabalho, ou um parente que não vai com a nossa cara, ou, obviamente, o bode expiatório de sempre, né? O diabo. E é por causa dessas pessoas ou deste ser que as coisas ruins acontecem conosco. Isso não é verdade. O nosso Deus não perde o controle. E assim como foi Ele que mandou seu povo para a Babilônia, é Ele que permite que qualquer coisa aconteça na nossa vida. Então Ele está mostrando, meus irmãos, a necessidade do seu povo a seguir o sentido oposto dos seus captores. A Babilônia e todos os reinos que viriam depois eram povos idólatras, todos eles, irmãos, absolutamente todos. Os babilônios, os medo-persas, os macedônios ou gregos, os romanos,
Todos eram povos idólatras. Eles criam em seres imaginários, e adoravam imagens feitas por mãos humanas. Por outro lado, os judeus precisavam confiar unicamente no Senhor. Era o Senhor que os havia levado para o cativeiro e era o Senhor que iria tirá-los dali. Vamos ver, meus irmãos, então, como Deus trata esta questão com as nações, como Ele confronta as nações, começando do versículo 1 até o versículo 8. Em primeiro lugar, essa noite, a humanidade ímpia será confrontada por seu pecado. A humanidade ímpia será confrontada por seu pecado, versículos 1 até o versículo 8. Então o Senhor começa, irmãos, no capítulo 41, com um desafio. Ele desafia as nações e outra forma de chamar esse país, as ilhas, que são uma expressão significando povos distantes. Das 15 vezes, irmãos, que ilhas acontecem ou ocorrem no Antigo Testamento, 14 vezes estão aqui em Isaías falando de forma profética, Deus falando com as nações. Primeiro, Deus diz que elas se calassem e depois que se defendessem, certo? Primeiro, que eles assumissem, as nações assumissem uma posição de respeito, de reverência diante do Senhor e que estivessem em silêncio. Em outras palavras, fale quando for consultado, fale quando for autorizado. Pessoas respeitosas, meus irmãos, não falam diante de uma autoridade, a não ser que a palavra lhes seja dirigida. Então, por enquanto, as nações deviam preservar ou reservar as suas forças, como está no verso 1, reservar os seus recursos e apenas se apresentar diante do Senhor para decidir a questão. É como se Deus estivesse, meus irmãos, trazendo as nações para resolver a questão, mas mostrando quem manda aqui. Vocês não estão discutindo comigo de igual para igual. Eu sou o Senhor. Eu sou o dono do mundo, o Senhor da história. Então o Senhor retoma no verso 2 a usar as perguntas retóricas que a gente viu tanto na semana passada no capítulo 40, vez após vez. A resposta ao quem, verso 2, retórico aqui, parece, irmãos, até ser óbvia. Mas alguns sugerem, meus irmãos, uma segunda alternativa mais impactante. Então, o versículo 2 vai nos falar o seguinte, perguntando a quem despertou o que vem do Oriente e o chama em retidão ao seu serviço. Quem despertou, é óbvio, é o Senhor. Mas quem é este que vem do Oriente? E alguns sugerem uma alternativa ou outra a essa interpretação. E eu vou trazer para os irmãos as duas hoje aqui, para que a gente possa apreciar. Então o Senhor, diz o texto, havia despertado o que vem do Oriente. E é verdade, a maioria dos intérpretes da Bíblia aponta que aqui se refere já antecipadamente a Ciro. Lembra, os irmãos, que eu já disse várias vezes que Ciro vai ser mencionado por Isaías nominalmente no capítulo 44 e 45. Então alguns acreditam que aqui Isaías já está falando, o Senhor, é claro, já está falando de Ciro antecipadamente. Esse é ele que vem do Oriente. Aqui o Senhor está assumindo, irmãos, a autoria, o controle do surgimento deste que vem em retidão executar o que o Senhor decidiu. Não é retidão porque ele seria justo ou porque seria santo, retidão porque ele está fazendo exatamente o que o Senhor havia ordenado que ele fizesse. Inclusive nós vimos isso, irmãos, na nossa EBD hoje de manhã, quando a gente aprendeu que Ciro é aquele que vai escrever o decreto que permite que o povo depois saia da Babilônia, não é verdade? E volte para Jerusalém. Ele foi, diz o texto, aquele que vai saindo conquistando tudo. E aqui estaria se referindo ao avanço do Império Medo-Persa, aquele que viria depois dos babilônios. A decisão do Senhor, e não deles, ou por eles mesmos de avançar, fica evidenciada no versículo 3. É o Senhor que está conduzindo tudo. Esse caminho eles jamais haviam percorrido, mas o Senhor tinha um roteiro. E os medo-persas e todos os impérios, irmãos, estão apenas cumprindo aquilo que o Senhor deseja. Então, a primeira alternativa, e é a que muitos e muitos intérpretes entendem, é que o Senhor está falando de Ciro. Mas, como eu disse, alguns enxergam algo superior, algo além de um mero libertador humano, alguém acima disso. Segundo essa segunda opção, irmãos, aquele que vem do Oriente não poderia ser Ciro. Por quê? Primeiro, eles não sabiam ainda nada sobre Ciro.
Ciro ainda não havia sido mencionado, ele só vai ser mencionado daqui a 3 capítulos. Então, se o Senhor falasse aqui sobre Ciro, eles não teriam a mínima ideia de quem ele estaria falando. Segunda razão, Ciro não era aguardado pelo povo de Israel. Quem era aguardado pelo povo de Israel? E é até hoje, inclusive, né? Infelizmente. O Messias. Jesus para nós, obviamente. E exatamente, irmão, sobre o Messias, sobre Jesus, que essa segunda opção defende que se está falando, nos versos 2 e nos versos 3. Além disso, meus irmãos, uma única dica, vamos chamar assim, possível do texto, é entender que este viria do oeste. Mas nem isso se refere necessariamente a Ciro ou a outro conquistador. Seria uma menção, meus irmãos, de que, na verdade, ele está cobrindo todo o mundo e vem para conquistar todo o mundo, como nosso Senhor de fato virá. Mas, vamos lá, se é Ciro ou se é o Messias, não é o ponto principal do Senhor aqui. Ambas as interpretações têm inclusive seu mérito. Tenho certeza, se a gente pegar 2 grandes exegetas, 2 grandes homens de Deus, sérios com a palavra de Deus, eles vão ficar aqui debatendo 1 hora, se é Ciro, se é Jesus, mas esse não é o ponto principal. Porque inclusive eu pessoalmente tendo a concordar com a segunda opção, que o texto está falando de fato da vinda do Messias. Mas o ponto principal, meus irmãos, é o controle do Senhor sobre a história. O ponto principal aqui é como o Senhor está mostrando às nações rebeldes que o que vai acontecer com o mundo é a autoria dele. Ele é o dono do mundo, ele é o Senhor da história. A história da humanidade está sob o controle do nosso Deus. É isso que ele está falando nos versos 2 e 3. E o verso 4 continua com perguntas apontando a autoria do Senhor sobre a história da humanidade. Reinos e reis, nações e governantes surgem e caem porque ele decide. As nações, irmãos, estão sendo convocadas a se explicar diante deste Deus, que é o Rei do Universo, que é o Senhor da história. Aquele, diz o texto, que é o primeiro e último. Ele é quem começa tudo e aquele que termina tudo. A história, irmãos, que nós vivemos é de fato a história dele. Ele é o centro da trama, o centro da história. Ele é o assunto principal da história. Ainda que muitas vezes os homens pensem que é a respeito deles, mas não é a respeito do Senhor. E essa expressão, meus irmãos, será repetida de forma ainda mais clara lá no capítulo 44, eu quero antecipar para a gente, lá no versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. E novamente no capítulo 48, verso 12. Escuta-me, ó Jacó, Israel a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E se porventura você está sentindo uma certa familiaridade com essa expressão, é porque você é um leitor atento da palavra de Deus. É porque você prestou atenção na sua leitura bíblica. João, o apóstolo, um dia ouviu essas mesmas palavras. Completamente assombrado, completamente atônito, ele estava na ilha de Patmos isolado e ele teve a visão do Senhor Jesus ressurreto. E lá em Apocalipse capítulo 1, ele ouviu exatamente essas palavras. Quando o vi, ou seja, quando ele viu a Jesus ressuscitado, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. No final do livro de Apocalipse, irmãos, último capítulo, Jesus repete a mesma coisa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aliás, irmãos, esta repetição no Novo Testamento de uma coisa afirmada no Antigo Testamento sobre o Senhor Deus foi uma das ferramentas que Deus usou para converter um testemunho de Jeová, que eu li o testemunho dele quando eu tinha 14 anos de idade. Ele começou a comparar quantos textos do Antigo Testamento títulos estão atribuídos ao Senhor Deus, e no Novo Testamento está atribuído a Jesus. Esse é um deles. Semana passada nós vimos o quê? Que ele cuida de Israel como um pastor. Não foi lá no capítulo 40? Nós lembramos que lá em João Jesus fala o quê? Eu sou o bom e assim por diante. Ou seja, irmãos, obviamente nós estamos falando do mesmo Deus que se revela no Antigo Testamento como Deus Pai
e no Novo Testamento como Deus Filho, principalmente, né? Mas é o mesmo Deus, não são três deuses, é o grande mistério da palavra de Deus, muito acima da nossa capacidade de entender, que é a Trindade. E aqui ele está falando, meus irmãos, então, nesse sentido, de que tudo o que acontece na história começa com ele e termina com ele. No futuro, João, o servo de Deus, tremeu diante do que viu. Isaías, no nosso texto aqui no capítulo 41, verso 5, avisa as nações que elas também vão tremer diante da realidade do domínio do Senhor sobre a história. Mas há uma diferença, irmãos. João e outros servos do Senhor, inclusive o próprio Isaías, tremem diante do Senhor e se humilham por reverência, por admiração, por adoração. As nações, apesar de tremerem, não se rendem ao Senhor. Não. Tremem, mas começam a planejar como é que a gente vira o jogo. Como é que a gente muda essa situação. Como é que a gente sai debaixo do controle desse Deus que está afirmando que domina a história. Porque nos versos restantes, irmãos, no 5 e no 7, atônitas as nações com a grandiosidade do Senhor, elas parecem convocar um tipo de colaboração. Eles vão fazer aqui uma cooperativa, uma aliança. É daqui, meus irmãos, que sai um dos textos mais mal usados, mais mal utilizados do mundo evangélico. Dá uma olhada na sua Bíblia no verso 6. Quantas vezes eu ouvi, vou usar aqui uma tradução mais antiga, revista e atualizada, esse texto sendo lido assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte, como uma frase de incentivo mútuo, uma forma da gente se animar para a obra de Deus, para as igrejas se unirem, para os irmãos se unirem. Você já ouviu essa frase sendo usada dessa maneira também? Mas repare que no nosso texto vai mostrar que isso não tem nada a ver com isso daí. É claro, meus irmãos, se você pensa um versículo bíblico, até pode parecer que ele está dizendo determinada coisa. Mas por que eles estão no versículo 6 dizendo um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte? Ou na nossa tradução, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Olha o que tem no versículo seguinte. Olha o que vem logo depois, meus irmãos. O que temos aqui não é uma mutualidade para o bem, não é uma mutualidade para a perseverança em obedecer a Deus, nem ajudar aos outros, não. O texto diz que cada um ajuda o outro e diz a seu irmão desobediente a Deus para que seja forte, não se abale diante do Senhor e da sua grandiosidade. É como se ele estivesse dizendo, irmãos, abro aspas, não deixe as perguntas de Yahweh, o Deus de Israel, abalarem vocês. Não deixe que o controle que ele alega ter sobre as nossas vidas impressione vocês. Como isso eles estivessem dizendo uns aos outros. E mais, eles formam, meus irmãos, eu criei aqui a sigla ADRI, ADRI. Aliança para a Desobediência e Rebeldia pela Idolatria. Não se associe, não se filie a essa associação que é péssima. Mas eles criam aqui. Tem o artesão encorajando o ourives. E o que alisa o martelo encorajando que malhe o ferro na bigorna. Para quê? Para fazer um escudo bonito? Para fazer uma escultura de arte? Sim. Desde o primeiro até o último, são os responsáveis na cadeia de apoio para produzir o quê? Um ídolo. E detalhe, irmãos, diz o texto, um ídolo que precisa ser fixado com um prego. Caso contrário, o que acontece com ele? Ele tomba. Isso me lembra, meus irmãos, fatalmente uma história de uma senhora que era muito católica. E a filha evangélica pediu ao seu pastor, visita minha mãe, vai lá e prega o evangelho para ela. E o pastor foi lá, tomou um café, comeu bolinhos, passou várias horas conversando, lembraram que tinham amigos de infância. Você é comadre do fulano, tá? Mas meu padrinho de casamento também, tal. Todo mundo se conhecia, todo mundo é parente. E as horas passando, e nada de evangelho. E a filha já estava agoniada. Havia levado o pastor lá para pregar para a mãe. E ele comendo bolinho, tomando café. E aí ficou tarde, disse, olha, queria só orar com a senhora, porque está tarde. Muito obrigado. E a filha orou, e na saída,
a família tinha trazida pelos portugueses há 5 gerações atrás uma estátua desse tamanho, em cima de um pedestal, uma coluna. A pertencia à família há, sabe lá Deus quanto tempo. Tinha vindo lá de Portugal, de trás dos montes, com a família quando veio para o Brasil. Quando estava saindo, o pastor diz assim: opa, linda obra de arte. E realmente era. Eu e minha esposa vimos as obras de arte mais lindas do mundo no Vaticano. Sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista artístico, não só as obras de Miguel Ângelo, Davi de Miguel Ângelo, não, obras religiosas, mas lindíssimas. Do ponto de vista da estética, o pastor falou certo. Que obra de arte linda. Está muito na beirada. Aí ele disse: periga cair e quebrar. Cumprimentou a senhora e foi-se embora. No dia seguinte, a senhora pediu o telefone do pastor à sua filha. E a filha passou e disse: pastor, o senhor precisa voltar aqui em casa. O que aconteceu? Alguma coisa? Vem aqui. O pastor voltou na casa da senhora e a senhora disse: olha, eu passei a noite em claro. Eu tenho 70 e tantos anos de idade, eu nunca tive insônia, mas eu passei a noite em claro. E ele preocupado: o que aconteceu? O senhor está passando mal? Não. A noite inteira ecoava na minha mente a frase que o senhor disse quando saiu daqui: periga cair e quebrar. E ela pediu ao pastor, que disse: o que está errado com a minha vida? Porque eu estou confiando em um pedaço de gesso. A razão, o futuro, a minha vida, a minha eternidade. E naquele dia aquela senhora se entregou de fato a Jesus, o dono de tudo isso, como seu Senhor e Salvador. Diz o texto, meus irmãos, que essa estátua aqui precisa de pregos, senão cai, senão quebra. Deus, meus irmãos, está sendo aqui, através do seu profeta, irônico. Essa ironia, esse sarcasmo do Senhor por meio de Isaías aqui são inegáveis. Ele está, meus irmãos, o Senhor, zombando das nações porque acham que poderão, pelo pecado da idolatria, se opor a Ele, com a sua adri. A sua aliança para desobediência e rebeldia pela idolatria vai conseguir se opor ao Senhor. E talvez, meus irmãos, alguns aqui estejam pensando que apenas é verdade, uma pequena parcela da população mundial hoje é realmente idólatra ou está envolvida em algum tipo de falsa religião. Eu digo isso, meus irmãos, é verdade. O islamismo, que acabamos de ver, são bilhões de pessoas. Até o próprio pseudo-cristianismo idólatra também é muito enorme. Mas, meus irmãos, nós temos um crescente número cada vez maior de ateus, de secularistas, de materialistas, que não querem nada a ver com a religiosidade. Mas não se engane, meus irmãos, eles também são idólatras. São adoradores de si mesmos. São adoradores das suas ideias. São adoradores das suas filosofias, das suas ideologias. Porque idolatria, meus irmãos, nada mais é do que a desobediência ao primeiro mandamento, que diz o quê? Não terás outros deuses além de mim. Quer esse Deus, meus irmãos, seja o dinheiro, as posses, uma ideologia, uma pessoa, quer seja a si mesmo, não importa. Deus diz claramente, revelando o pecado das nações. Ele confronta como uma nação que tem, uma humanidade, que tem abandonado o Senhor, não agora, mas desde o começo da história. Dado as costas para Deus e seguido a si mesmo e aos seus deuses que eles mesmos inventaram. Bem, então tendo endereçado as nações que rejeitam o Senhor, agora o Senhor se vira para o seu povo e o tom é completamente diferente. E o tom segue, irmãos, o que nós temos falado sobre essa segunda parte de Isaías. É um tom de consolo para o presente e esperança para o futuro. Então nós vamos seguir, meus irmãos, faz apenas ali uma pequena correção, é 1 ao 7, e agora no próximo aqui é do 8 em diante. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos a seguinte mensagem dos versículos 8 até o 20. Aqueles que confiam no Senhor receberão a sua recompensa. Olha a diferença do primeiro ponto. Em primeiro lugar, a humanidade é confrontada pelo seu pecado. Mas em contraste com esses que abandonam o Senhor, aqueles que confiam no Senhor,
aqueles que esperam no Senhor, término do capítulo 40, receberão a sua recompensa. Recompensa, meus irmãos, é algo maravilhoso. Muitos pais têm esse costume: filho, se você fizer tal coisa, quando eles eram pequenininhos, né? Papai vai te dar R$1. Lembra quando você era pequenininho, R$1 fazia milagre? Você saía, comprava um pacote de pão, né? Aí meu pai me dava aquele dinheirinho. Eu sou um pouquinho antes do tempo do real. O real eu estava já casado, na verdade. Mas dava aquele cruzeiro, cruzado. A minha vida na infância era mais emocionante que a de vocês, que é só uma moeda. Eu tive mais 5. Cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, novo cruzeiro, novo cruzado, e a gente vivia mudando. Então você ganhava aquela moedinha, você ficava todo feliz, porque você teve uma recompensa. Isso é algo familiar à vida cristã. Porque, por incrível que pareça, meus irmãos, nós servimos ao Senhor a maior recompensa possível, a nossa salvação, mas há muitas outras, a qual a Bíblia chama, pelo menos na versão antiga, né, de galardão. Então, quando Deus fala aqui, meus irmãos, Ele está, digamos assim, adoçando a boca do seu povo. Ele se vira para o seu povo, agora sim, no verso 8, e Ele diz um porém. E esse porém nos dá toda a dica que a gente precisa. As nações se ajuntam para se afundar ainda mais nas suas diversas manifestações de idolatria. O povo de Deus, porém, é o primeiro que é escolhido e separado, é primeiramente escolhido e separado por Deus. Olha a diferença: idolatria, pecado, rebeldia, rejeição do Senhor. E aqui nós temos, meus irmãos, um povo escolhido. Um povo escolhido, e Deus dá destaque aqui em descrever esse povo, que é o povo que Ele escolheu desde Abraão, amigo de Deus. Essa expressão, meus irmãos, que ficou tão popularizada, até onde eu tenho ciência, ela só é usada uma vez antes pelo rei Josafá. Mas aqui é o próprio Deus que chama Abraão de seu amigo. E aí Tiago, 700 anos depois, vai repetir isso na sua epístola. Então ficou popularizado, meus irmãos, Abraão, meu amigo. Abraão, amigo de Deus. Mostrando, irmãos, que essa caminhada que Deus vem fazendo com o povo, começa antes mesmo dele ser povo, quando Deus chama a Abraão. Pois esse povo escolhido, dos descendentes de Abraão, não veio, irmãos, a existir por acaso. Não veio a existir por escolha desse próprio povo. Deus primeiro havia tirado de Ur dos Caldeus, certo? O próprio Abraão, e trazido para Canaã. Depois, Ele liberta o povo que havia sido escravo no Egito durante 400 anos e retorna o povo para Canaã. E aí, os descendentes de Abraão recebem aquela terra como herança perpétua, certo? Essa é a palavra que Deus usa, até o dia de hoje. Não importa o que o repórter da CNN e da Globo falem, é perpetuamente herança dos descendentes de Abraão. E agora, meus irmãos, o Senhor irá trazê-los de volta, mais uma vez, do cativeiro babilônico. Não há como deixar de fora, meus irmãos, mesmo não sendo registrado na Bíblia, que Deus vem fazendo isso na Bíblia, mas na história também. A partir da década de 40, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, Deus vem trazendo o povo de volta para sua terra mais uma vez. Na década de 40, de alguns poucos milhares, porque sempre houve judeus na que hoje gostam tanto de chamar de Palestina, em Canaã, na verdade. Então, na década de 40, meus, para alguns poucos milhares, hoje há mais de 7 milhões de judeus em Israel. E mais que o dobro disso, 8 a 9 milhões espalhados no mundo inteiro. É muito interessante, meus irmãos, quem acompanha as histórias, cada ano há uma leva, até um termo hebraico que eu não lembro agora, de judeus retornando para Israel. Eu creio que o que tem acontecido na Europa, em tantos lugares, nos Estados Unidos, lá nas chamadas universidades, essas demonstrações de antissemitismo, é uma bênção, porque vai apressar muitos desses judeus a retornarem para a terra. Eu estou falando isso e lembrando, inclusive, da nossa EBD em escatologia. Isso faz parte do relógio escatológico de Deus. Mas, vamos voltar para o nosso texto. No nosso texto, Israel é então declarado, como eu disse, como escolhido por Deus. E vale ressaltar, meus irmãos, que o Senhor nunca disse isso como uma forma de agradar, como uma forma de bajulação. Muito pelo contrário. Em um dos seus últimos discursos, Moisés, lá atrás, deixou as coisas bem claras ao povo de Israel. Porque talvez eles estavam se achando: nossa, Deus veio tirar a gente do Egito. Vai dar agora a terra do Canaã.
nós somos, rapaz, a gente é o brabo mesmo, né? Não. Num dos seus últimos discursos, olha o que Moisés disse para o povo. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por vocês serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou. E por causa do juramento que fez aos seus antepassados, está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Meus irmãos, quando Deus está falando através de Moisés, não é porque vocês eram numerosos, porque vocês eram os menores. Ele não está falando apenas de número, mas de importância também. Povos grandes e numerosos eram povos poderosos. Não era o caso de Israel, muito pelo contrário. Em outras palavras, o Senhor escolheu Israel e o Senhor, meus irmãos, inclusive hoje, nos escolhe porque Ele assim decide. Nas próprias palavras do nosso Deus, aspas, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Se você está lembrado, Paulo repete as mesmas palavras em Romanos 9,15, a falar da eleição soberana de Deus, a eleição do Senhor em escolher aqueles que serão seus servos hoje na igreja. Temos que chegar, irmãos, a uma conclusão para todo sempre, se você ainda não chegou. O mundo é o mundo dele. A história é a história dele. Como eu já falei várias vezes, irmãos, sabe aquela letrinha no final do filme que você nunca fica para ler? Vai passando a letrinha, você vai embora. Passa as primeiras, né? Os atores principais. A letra vai ficando menor, vem os coadjuvantes, vai menor, vem aqueles que fizeram o papel de apoio. Aí vem o pessoal da técnica. Aí a letra fica bem pequenininha. E aí você já está lá no estacionamento. Já está pagando o estacionamento, já está saindo do shopping. É lá que está o teu nome, meu amado. Que ninguém presta atenção. Pois, pastor, a gente veio para a igreja para ser ofendido? Não, a gente veio para a igreja, meus irmãos, para que o nosso ego fique no lugar correto. Porque as igrejas por aí estão inflando os egos das pessoas. As igrejas de coach por aí estão inflando o ego das pessoas. Deixa para ter cabeça e não cauda. A pessoa sai dali com um cabeção desse tamanho, achando que é alguma coisa. Certo pregador, desculpe o parênteses, disse para a sua congregação, irmãos, impressione Deus. Sinto informar esse pregador, Deus não está impressionado com nenhum de nós, com nenhum dos seus filhos. Deus só está impressionado com um dos seus filhos. E esse merece ser filho com F maiúsculo. Quando o Senhor olha para nós, meus irmãos, e vê, aí sim, este filho impressionante, é que nós somos amados, guardados, cuidados, amados em Cristo, tudo mais. Em Cristo, somente nele. Por quê? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, diz o Senhor. Então, no nosso texto, uma segunda questão é apresentada pelo Senhor. Diante desse fato, meus irmãos, de que a escolha de Deus se baseia em seu próprio caráter e vontade, isto é, de um Deus que não varia, não mente, não muda de opinião, não tem dia bom, dia ruim. Se a escolha é baseada neste Deus, que não é um ser humano caprichoso, o verso 10, olha aí, assegura que o povo não devia temer. O cativeiro e qualquer outra coisa que o povo escolhido pudesse enfrentar, irmãos, poderia parecer ameaçador. Para deixar isso o mais claro possível, meus irmãos, aí tem os verbos fortalecer, ajudar e segurar no nosso texto. Deus promete que Ele vai fazer isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não promete que Ele vai fazer, porque esses verbos estão, na verdade, no passado. Eu os fortaleci, eu os ajudei, eu os segurei. O Senhor está confirmando que para Ele, aquilo que Ele vai fazer no futuro de Israel, já é uma ação garantida, é como se Ele já tivesse completado. Infelizmente, nossos tradutores, pelo menos da nossa versão, resolveram colocar no futuro, porque é uma profecia para o futuro, mas os verbos originalmente estão no passado. É Deus dizendo, olha, aquilo que eu estou lhe prometendo, para mim já fiz. Fique tranquilo, não tema. Por isso,
mesmo passando pelo cativeiro, irmãos, mesmo passando por todas as coisas difíceis que ainda viriam na história desse povo, não há motivo de temor quando o Senhor está no controle. Todos os opositores do povo de Deus, verso 11, seriam humilhados. Mesmo os diversos impérios e nações que se levantaram e dominaram Israel, eles vieram e continuaram passando na história. Muitos irmãos viraram citações dos livros de história, viraram peças de museu, porque, como nos diz o verso 12, nem podem ser encontrados ainda que se procure por eles. Cadê a Babilônia? Cadê a Medo-Pérsia? A Grécia virou literalmente coisa de museu. Cadê Roma? Vieram e foram. Sem contar, meus irmãos, de Moabe, da Filistia, de Edom e outros povos de Canaã que vieram e foram, mas Israel continua de pé por causa do Senhor. Ele continua de pé porque é uma nação grande e poderosa? De forma alguma, de maneira nenhuma. E eu não estou tirando isso, meus irmãos, da minha cabeça. Olha os versos 13 e 14 na sua Bíblia. Eles seguiriam sobrepujando, vencendo seus opositores, diz o texto, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz, não tema, eu o ajudarei. Seria, meus irmãos, continuaria o povo na história, porque o poder de Deus os livraria, e não a força deles mesmos. Aliás, mesmo havia sido esse jeito em toda a história de Israel. Ou nós esquecemos, irmãos, de Israel contra o poderoso Egito. Ou esquecemos do que Deus fez através de Gideão com apenas 300 homens. Ou esquecemos do que ele fez com Josafá, derrotando Moabe, Amon e Edom, sem levantar sequer a espada, e ainda mais, colocando os cantores na frente. Já pensou? Nós vamos à guerra, somos Israel. Coloca na frente quem? Tales, Lucas. Por quê? Porque eles são bons da espada? São bons no arco? Não. Tocando. Louvando, diz o texto, a majestade de Deus. E se eu puder permitir, irmãos, também lembrando da história extra-bíblica, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel derrotou 3 exércitos árabes, Egito, Síria e Jordânia. Israel terminou a guerra com um território 4 vezes superior ao que havia começado. Terminou com a potência mais proeminente da história. E detalhe, Israel era metade do que essas 3 nações. Até hoje, meus irmãos, apesar de ser um povo que tem dado as costas para Jesus, Deus continua protegendo. Por quê? Não perca a EBD. É lá que a gente está aprendendo do porquê. Não porque eles são especiais, mas porque eles são uma peça na engrenagem de Deus, na história de Deus. Verso 14, reafirma que Israel no passado distante ou presente não conseguiu resistir por seus próprios recursos. Olha como Deus carinhosamente chama o seu povo. Ele é chamado de ó verme Jacó, pequeno Israel. O Senhor, meus irmãos, não tem dificuldade nenhuma em deixar claro o quanto somos pequenos diante dele. E ele faz isso, meus irmãos, não por vaidade, não por nos humilhar, muito pelo contrário, é o contrário, é por nos amar e enxergar a nossa necessidade, irmãos, de sermos colocados no nosso devido lugar. E eu vi um menino que faz mais do que deveria, que é para frente, né, assim que a gente fala aqui no norte. Menino tem que ser para frente. Você faz isso por quê? Para colocar o menino no seu lugar, para ele entender que ele é criança. E aí, como diz agora o meu Petrônio, está lá na congregação, começa a engrossar o pescoço, né? Aí começa a ser mais para frente ainda, ele... Rapaz, você acha que eu sou o seu o quê? Como é que fala aqui no norte, mano? Parceiro. Parceiro. Eu aprendi aqui no norte. Lá no Rio é parceiro, né? Mas deve ser uma coisa parecida aí que teve uma corruptela. Não é isso, meus irmãos. Às vezes a gente é pequeno e começa a querer falar de igual a igual para o nosso pai e nossa mãe. Aí minha mãe me ensinava as 5 leis espirituais. 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes vinha acolchoada, como a havaiana. Deus fala, meus irmãos, para que Israel entenda. Dependa de mim. Reconheça a sua limitação. 2 outras coisas, irmãos, eu quero destacar nesse verso 14 para a gente continuar depois. Primeiro, o verbo está no passado, não no futuro. Não tenha medo, ó verme Jacó,
o pequeno Israel, pois eu mesmo o tenho ajudado. Essa é a tradução melhor. Deus diz, eu já tenho feito isso, acorda. Por que vocês vão buscar aliança com outros povos? Por que vocês vão fazer aliança com povos idólatras? Ou seja, irmão, certamente Deus está prometendo socorro quanto às dificuldades futuras, mas o Senhor está dizendo, confie em mim quanto ao futuro, porque eu já tenho ajudado no seu passado. Isso é verdade, irmãos, em relação à nossa vida também. A segunda coisa do versículo 14 é que o Senhor se apresenta com um título muito familiar, um título muito maravilhoso, um título muito do Novo Testamento. Ele é, diz o texto, o Redentor. O Senhor é aquele, meus irmãos, que redime, que traz redenção, inclusive para esse Israel pequeno, esse remanescente dentro do povo de Deus. Porém, mesmo pequeno, mesmo um verme, Israel será usado pelo Senhor. Com diversas imagens, nos versos 15 e 16, o Senhor retrata como Israel será um instrumento em suas mãos para punir as nações rebeldes. E como, meus irmãos, por outro lado, ele vai encontrar regozijo no Senhor. Pequeno, verme, mas instrumento grandioso nas mãos do Senhor. É sempre interessante, meus irmãos, por toda a Escritura, vemos quantas vezes Deus segue esse princípio, inclusive que Paulo detalha para a gente lá escrevendo aos Coríntios. Deixa eu ler para vocês, irmãos, 1 Coríntios capítulo 1. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Esse é o princípio. Deus não precisa da minha capacidade, da minha força. O que Paulo expõe aqui, meus irmãos, aos Coríntios, é exatamente o que Deus promete fazer por meio de Israel. Usar apesar das limitações. Mas não é só. No começo do verso 17 em diante, nós vemos um lamento sobre a situação de dificuldade. Isso é exemplificado por pobres e necessitados, precisando de algo básico para a sobrevivência, que é água. Verso 17. Mas eles não a encontram. Irmãos, a água no Oriente Médio é uma riqueza. A sua escassez faz com que a imagem mostre o tamanho dessa necessidade aqui. Porém, não há motivo para desespero. A despeito de quaisquer que sejam as suas e as nossas necessidades, Israel pode ter certeza do socorro do Senhor. Os que confiam no Senhor receberão as recompensas vindas de um Deus que não pode, nunca irá nos abandonar, tal como diz o final do verso 17. É de água, esse é o exemplo que eles dão aqui, meus irmãos, que está faltando. Olha o que o Senhor promete. Ele, o Senhor, abrirá rios em colinas estéreis. O deserto será transformado em um lago, e mesmo do chão ressequido, brotarão fontes, brotarão mananciais. Verso 18. E o que vai acontecer nesse deserto, meus irmãos? Transformado ele será, árvores crescerão das mais variadas espécies. Verso 19. Essa transformação toda descrita aqui deve ser tomada, irmãos, tanto literalmente, como com exemplos gerais de que o Senhor irá transformar até a própria geografia de Israel, quando o abençoar. Qual é o ponto principal aqui, meus irmãos? Todas as nossas necessidades são supridas pelo Senhor de forma abundante. Isso não significa prosperidade, significa necessidade suprida. É isso que a palavra de Deus fala para a gente tantas vezes. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o pobre passar necessidade, o que confia no Senhor, o que espera no Senhor, lá no Salmo 34. Bem, se o que motiva, meus irmãos, esse capítulo 41, que provoca, é aquela reclamação que nós vimos lá no capítulo anterior, o verso 20 termina afirmando mais uma vez que todo esse cuidado do Senhor serviria. Para quê? Para que o povo veja e saiba, aliás, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Ele é o Deus, meus irmãos, que recompensa os que o buscam e confiam nele. Que Israel, aliás, irmãos, que cada um de nós possamos nunca esquecer disso. Quero terminar esse segundo ponto lembrando da frase no Salmo 23 daquela canção. Se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Deus está no controle de tudo aquilo que nós necessitamos.
Nosso texto vai terminar do versículo 21 ao 29. E nossa terceira, meus irmãos, lição de hoje, desse texto maravilhoso, é o seguinte: o Senhor expõe ao seu povo a impotência dos ídolos da humanidade. Deus vai voltar ao assunto primeiro. Ele vai expor agora para o seu povo como esses povos estão acreditando em algo que não tem poder nenhum, que não tem capacidade nenhuma, que não pode fazer coisa alguma. Então, nessa última sessão do texto, irmãos, o Senhor convoca as nações que confiam e dependem dos seus objetos de idolatria. Deus age, como um juiz. E Deus as desafia, no verso 21, a se apresentarem e exporem as provas em favor dos seus ídolos. Eles são poderosos? Vocês estão confiando neles? Por quê? Qual é o currículo dos ídolos dos deuses que vocês têm seguido? Uma prova sugerida nos versos 22 e 23 é que eles falem do passado e falem do futuro, das coisas anteriores e das vindouras. Eles são desafiados, irmãos, a apresentarem uma explicação para a existência de tudo. Porque quando nós examinamos, irmãos, as histórias de criação das diversas culturas e povos e suas religiões, encontramos as mais variadas histórias com letra E e pouca história com a letra H. Estou fazendo uma diferenciação aqui, meus irmãos, de história inventada e história com H de fato vivida, que aconteceu realmente. Ou seja, nós encontramos narrativas inventadas, mirabolantes, narrativas, por exemplo, de pássaros que se desfizeram e deram origem aos animais, aos homens e ao resto do planeta. Encontramos narrativas como, por exemplo, dos antigos egípcios. Eles acreditavam que o universo surgiu de um enorme oceano e que os humanos foram feitos das lágrimas do Deus Sol. Olha aí, o Sol chora, aparentemente. Mas o ponto mais importante aqui, meus irmãos, é que os que confiam nos ídolos são confrontados porque os seus protegidos, vamos chamar assim, vieram e se foram na história. Seus deuses falharam no passado daqueles que confiaram neles. Cadê os povos de Canaã, irmãos, que confiavam em Baal? A maioria deles sequer existia. Ou foram subjugados pelos israelitas, ou simplesmente foram retirados da história. E quanto ao futuro? Aí o auxílio é praticamente zero. Nada os ídolos fornecem sobre o futuro daqueles que confiam neles. Enquanto isso, o nosso Deus, irmãos, é o Rei das profecias. Ele é o Senhor das profecias. Só um Deus como o nosso, que deu domínio da história, pode falar antecipadamente sobre a história. E de forma extremamente triste, irmãos, a gente aprendeu isso na nossa EBD há muitos meses atrás. Há cristãos, eles se dizem cristãos hoje, que dizem que Deus não tem o controle da história, não sabe o futuro, e que Deus fica esperando a humanidade agir para ele reagir. Eu não sei que tipo de Bíblia esse pessoal lê, mas certamente não é a que nós temos diante de nós. Porque nós temos visto, meus irmãos, vez após vez, por exemplo, como absolutamente tudo que ele prometeu, tudo que ele alertou aos israelitas, foi se cumprindo uma coisa após a outra. Inclusive, a promessa da vinda do Messias. Existe um autor maravilhoso chamado Josh McDowell, tem alguns livros dele na nossa livraria, na nossa biblioteca. Os livros dele são, por exemplo, com o título Evidências que Demandam o Veredito. Nesse livro, meus irmãos, Josh McDowell, que detalhe, ele começa o livro, a sua trajetória tentando desacreditar a Bíblia, e ele termina um cristão defendendo a Bíblia. Nesse livro, meus irmãos, que eu li há 40 anos atrás, ele diz o seguinte: se você pegar uma moeda de 25 centavos americana, um quarter americano, e fizer um X nessa moeda, depois você pega e você cobre a superfície do estado do Texas todo de moeda de 25 centavos. E aí você escolhe uma pessoa e diz, ache aleatoriamente a moeda com um X. Entendeu? Uma moeda com X, moedas cobrindo o território todo, e ele tem que achar essa única moeda. Josh McDowell, ajudado por matemáticos, é claro, disse que a probabilidade de todas as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus se cumprirem em uma só pessoa é menor do que alguém encontrar essa moeda com X. E elas, de fato, têm se cumprido em Jesus de Nazaré. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus é o Deus
da profecia, Ele é o Senhor da história. Não vamos esquecer que o povo está lendo essas palavras e daqui a um pouco ele vai ver mais uma profecia se cumprindo. A profecia de Jeremias, dada pelo Senhor, de que o cativeiro duraria 70 anos. Eu fico pensando, meus irmãos, o dia que eles ouviram, talvez leram no Facebook, talvez viram no seu celular, Ciro assina decreto ordenando o retorno para Jerusalém. Quantos deles será que lembraram? Espera deixa eu mudar de aplicativo. Jeremias, que foi o Senhor que havia profetizado isso. Porém, como os ídolos nada podem fazer semelhante a isso, eles são chamados de nada pelo Senhor. Eles são chamados de algo nulo. Quem confia neles, irmãos, é detestável, nos diz o verso 25. E para explicitar ainda mais a diferença entre o Senhor e os falsos ídolos, os falsos deuses, o verso 26 diz que o Senhor novamente fala daquele que Ele trará. Falamos agora há pouco no verso 2, não é isso? Agora Ele vai falar do norte e do oeste como origem, mas nós entendemos, irmãos, que é a mesma situação. Ou se trata de Ciro, ou, na minha humilde opinião, eu acredito na interpretação, está falando da vinda do Messias. Então, ambas as interpretações têm o seu mérito, porém o mais importante aqui, irmãos, é como o Senhor mostra mais uma vez que tem o controle do futuro. Algo que os ídolos de forma alguma tinham. Somente Deus poderia prever tais coisas. Ninguém mais poderia querer sequer sugerir isso. Somente o Senhor poderia dizer a Sião e a Jerusalém que o mensageiro lhes daria boas novas sobre os judeus serem libertados. Quer isso aqui, meus irmãos, se refira a eles saindo e sendo libertados do cativeiro babilônico, ou da vinda do Messias futura, e aí seria João Batista, esse anunciador, Deus está mostrando novamente o seu controle sobre a história. O Senhor é o Deus verdadeiro e todos os ídolos são falsos, falsos deuses que não valem de absolutamente nada. Aqueles que acreditam em tais ídolos têm uma fé vazia. Essas imagens não ajudam mais do que ajudaria o ar, o vento, e confundem as mentes das pessoas. Deus, então, meus irmãos, mostra que Ele preparou um libertador e declarou o fato a Sião, porém os deuses não disseram nada e não fizeram nada, nos encerra os versículos 28 e 29. Esse tema, meus irmãos, de o Deus de Jerusalém é o único Deus, a única fonte de salvação, vai se repetir outras muitas vezes no livro de Isaías. O mais sábio entre os deuses falsos, os conselheiros das nações, não tem ideia do que está acontecendo, mas o nosso Deus sabe de tudo que Ele tem determinado. O verso 29 conclui o nosso texto. Conclui um interrogatório que começamos desde o início desse capítulo. Essa conclusão, meus irmãos, final, o resumo é que todos os deuses, inclusive suas supostas realizações e suas imagens, não têm valor algum. São vento, são nada. Confiar neles é causar a própria ruína. Confiar neles é mera loucura. O Senhor Deus é o único que é totalmente outro. É distinto deste mundo. É separado. Ele jamais pode ser imaginado ou representado por uma imagem, por uma escultura deste mundo. Ele jamais vai poder se explicar porque nós não teríamos como compreender. Ele jamais vai precisar de nossa ajuda porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É assim, meus irmãos, que o nosso texto termina. Nosso texto nos lembra, meus irmãos, do Salmo 115. Lembra dele? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Por que perguntam às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca e não podem falar, olhos e não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Olha o versículo 8, irmãos. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Eu falei, irmãos, que nós não temos ídolos de verdade hoje. Mas deixa eu terminar a nossa mensagem mostrando que esse problema vai muito além de meras estátuas. A humanidade ímpia será confrontada por seu pecado. Em primeiro lugar, irmãos, se a humanidade será confrontada pelo seu pecado, por que tantas vezes nós cristãos copiamos a humanidade em pecado? Eu não estou me referindo, meus irmãos, a uma mera forma de vestir
ou para nos diferenciar, né? Vestir roupa de crente, ou ter uma postura afetadamente religiosa para a gente ser diferente da humanidade. Não. Eu estou me referindo, meus irmãos, a não copiar a humanidade em termos uma postura profissional diferente, uma atitude familiar diferente, uma atitude dos nossos relacionamentos diferente, uma filosofia de vida diferente, uma ideologia de vida diferente. A nossa própria atitude para com a vida e a existência não pode copiar a humanidade. Essa semana, no grupo da igreja, alguns irmãos debatiam sobre uma nova animação que saiu, não é verdade? E uns colocaram se era bom, se não era. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É virtualmente impossível você assistir qualquer obra de ficção produzida neste planeta que não seja afetado pelo pecado. Então, se você quer de fato isolar os seus filhos ou a si mesmo, jogue a sua TV fora. Porque não tem alternativa. Ou nós podemos ensinar os nossos filhos a partir de determinada idade a julgar biblicamente o que é certo e o que é errado. Nós assistimos há vários anos atrás, lá em casa, com os dois caçulas, um anime. Muito legal, a história é muito bacana, boa mesmo. Certo. Quando terminamos, eu sentei com eles um dia na varanda e disse: o que vocês acharam? Eu nem lembro quantos capítulos eram 300 capítulos. Esse pessoal do anime gosta de fazer coisa bem longa. Assistimos lá e eu falei: o que vocês acharam nesse anime? Que é estranho. Tentando ensinar os nossos filhos a ter senso de julgamento, o que serve e o que não serve. Nós, como cristãos, meus irmãos, temos que perceber que vivemos em um mundo que está perdido. Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 15, que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Por causa de Jesus. Esse é o nosso mandato, essa é a nossa ordem. No mundo, mas não do mundo. Como disse Jesus em João capítulo 17. 2. Aqueles que confiam no Senhor receberão a sua recompensa. Todos nós, meus irmãos, temos o desejo de conquistar coisas. Terminar certa graduação, chegar a certa posição na vida profissional, aquela casa ou o carro próprios, e assim por diante. E não há nada essencialmente errado com essas coisas. Mas será que temos focado, irmãos, tanto em nossas recompensas terrenas, que temos esquecido de que, de fato, nada levaremos desta vida? E além disso, temos esquecido a palavra do Senhor sobre acumular tesouros nos céus e não na terra? Para reforçar isso, irmãos, novamente Paulo, agora ele fala a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, de fato, a piedade, ou seja, a vida consagrada com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, novamente, sonhos, planos, aspirações não são ruins em si, mas eles são coisas perfeitas para se tornarem ídolos, para manter no tema que a gente está vendo no texto. Se não sobra nada da nossa vida, do nosso tempo para o Senhor, porque estamos tão absorvidos com as coisas deste mundo, alguma coisa tem que ser revista. Para terminar, o Senhor expõe ao seu povo a impotência dos ídolos da humanidade. Qual é o nível de atração que temos, irmãos, às coisas materiais nas quais as pessoas sem Cristo colocam a sua confiança e a sua dependência? Da mesma forma, a confiança que eles têm em suas ideologias políticas ou filosóficas, ideias baseadas em absolutamente nada ou baseadas apenas em fontes humanas, nos atraem também, chamam a nossa atenção, porque, por outro lado, enquanto isso, nós temos a sabedoria eterna do nosso Deus a nosso dispor, na palavra e pelo poder do Espírito Santo. E muitas vezes, irmãos, ignoramos e não usamos aquilo que temos, e usamos a sabedoria do mundo. É como se fosse, irmãos, um super-herói
que abre mão dos seus poderes, se recusa a usá-los, tendo tanto a seu favor? Será, meus irmãos, que nós não entendemos que aquilo que este mundo tem confiado, no fundo, não tem poder algum? Que só o Senhor da história pode conduzir, de fato, a nossa história? Em tudo isso, irmãos, a despeito do que aconteceu comigo e com você, meu irmão, a despeito do que enfrentarmos, sabemos em quem temos crido e podemos estar absolutamente certos de que Ele é poderoso para guardar aquilo que temos confiado, nosso tesouro que temos entregue a Ele, até aquele dia. A nossa própria vida e eternidade estão nas poderosas mãos dEle. Portanto, não importa o que aconteça, não importa a situação que nós passarmos, o consolo futuro vem do contraste de que os ímpios não têm isso e nós temos, se confiarmos ou porque confiamos no Senhor. Amém. Meus amados, ajuda-nos, portanto, a viver este contraste, a agir debaixo deste contraste, vivendo Deus em padrões distintos, diferentes do mundo. Que o nosso coração, que segundo o teu servo do passado disse, é uma fábrica de ídolos, possa ser mantido sob controle, tendo o Senhor apenas como nosso único objeto de adoração, de devoção, de confiança. Dás uma semana, ó Deus, para sermos provados nisso e aprovados, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.